Salve pessoas, sou o professor Bellini, seja bem-vindo à última videoaula do curso Introdução à Gestão de Projetos e hoje nós vamos falar sobre gestão e planejamento de tempo. Já diz o velho ditado popular que tempo é dinheiro, e essa máxima voltada a projetos não poderia ser mais verdadeira. Dentro desse processo de gestão de projeto, realmente o controle do tempo é algo que impacta diretamente no custo, na qualidade do projeto. Então, daí a importância de nós falarmos um capítulo à parte, uma videoaula à parte, sobre esse processo de gestão de tempo. Para que nós possamos fazer o gerenciamento de tempo de um projeto, algumas etapas, alguns fatores devem ser observados, como, por exemplo, as definições das atividades, que é a identificação das atividades específicas do cronograma que precisam ser realizadas para produzir as várias entregas do projeto. Então, traduzindo isso, vamos conversar um pouco sobre essa definição. O que isso quer dizer? Que nós, primeiramente, precisamos definir todas as atividades. A montagem do cronograma de um projeto não é uma tarefa simples. No primeiro momento você pode achar, mas montar o cronograma é fácil. Não é. Porque envolve uma série de etapas e é um processo extremamente delicado, onde qualquer erro pode trazer impactos desastrosos para o projeto. Então, o primeiro passo de tudo, antes de iniciarmos qualquer outra atividade, nós temos que ter essa definição muito clara de todas as atividades que compõem as entregas de um projeto. Lembrando que um projeto normalmente é composto por entregas parciais, e que vão culminar em uma entrega final. Então eu preciso definir muito bem todas essas atividades e depois, uma vez definidas, sequenciar essas atividades, que é o quê? Nada mais do que o estabelecimento das dependências entre essas atividades no cronograma do projeto. Definir quais atividades podem ser feitas paralelo, quais atividades geram dependências em quais, quer dizer, aquela que se eu atrasar a atividade 1, por consequência eu acabo gerando atrasos na atividade subsequente. Então isso é extremamente importante e essas são atividades críticas dentro do projeto. Nós vamos falar dentro da videoaula de hoje, em caminho crítico, em dependências, e nesse sequenciamento de atividades. Então, assim, essa nossa conversa inicial é para que você possa se situar da importância e dos detalhes que nós ainda abordaremos nessa videoaula. Bom, se você já assistiu às nossas videoaulas anteriores, já deve ter notado que alguns assuntos, alguns tópicos, eles aparecem em várias aulas, e a estimativa de recursos é uma delas. No caso específico do tempo, agora nós vamos focar aqui na gestão do tempo, qual é a importância da estimativa de recursos? É o que está aí, é o que eu possa determinar a quantidade de recursos que vão ser necessários para realizar cada atividade do projeto. Ou seja, cada uma das atividades que eu vou realizar, quantos recursos e quais tipos de recurso eu preciso. Quando eu tenho essa resposta, fica mais fácil conseguir estimar o tempo que essa atividade, que essa tarefa vai durar. Então, a importância da estimativa de recursos para a gestão de tempo é para que eu possa determinar quanto vai durar cada uma dessas atividades e do quanto tempo esses recursos terão que ser alocados dentro dessa tarefa específica, supondo que seja uma entrega parcial ou dentro do projeto como um todo. Então, reforçando aí, a estimativa de duração da atividade, número de períodos de trabalho que serão necessários para determinar as atividades individuais do cronograma, ou seja, quanto tempo eu vou gastar em cada uma das atividades. Uma vez que eu tenha definido todas as atividades, tudo aquilo que eu vou precisar, todas as etapas que eu preciso e recursos que eu preciso para o projeto, chega o momento em que eu vou fazer o desenvolvimento do cronograma desse projeto, que é a análise dos recursos necessários que já foram feitas, as restrições de cronograma, e aí eu posso pensar nos mais diversos fatores, como por exemplo restrições técnicas, restrições orçamentárias, e qualquer outro tipo de restrição que possa causar impacto
para o meu cronograma, para o tempo, para a duração dele. Né? As durações e sequências da atividade, né? Então eu tenho que pensar em quais atividades, por quais atividades eu começo, aquelas que são prioridade, aquelas que eu posso postergar um pouco, aquelas que eu posso fazer paralelamente, aquelas que vão gerar impacto. Então, a montagem do cronograma está longe de ser uma tarefa simples. Ela requer muita análise, muito estudo, uma compreensão muito abrangente do projeto. E depois, o controle desse cronograma, que nada mais é do que controlar todas as mudanças do cronograma do projeto, que também, inevitavelmente, eu vou ter várias mudanças ao longo do cronograma que foi estabelecido. Então é importante sempre controlar todas essas alterações e mudanças que vão surgindo ao longo do caminho. Então, vamos lá, para não restar dúvida, mais uma vez falando sobre definição das atividades. Então, é o processo de identificar e documentar o trabalho planejado que vai ser realizado. Lembra lá da estrutura analítica de projetos que nós falamos na videoaula passada, quando estávamos falando sobre o escopo de projeto? Então, ela volta aqui também. A definição das atividades, as descrições de atividades, elas estão lá no nível mais baixo da estrutura analítica de projeto, no chamado lá pacote de trabalho. Ou seja, lembra lá, nós tínhamos um nível superior, que é o projeto, as etapas, subetapas e as tarefas. Então ela está ali no nível mais baixo, quando nós realmente definimos e descrevemos quais são essas atividades que serão realizadas. Sequenciar as atividades é o próximo passo depois que eu já identifiquei todas elas. E o que é esse sequenciamento? Nada mais do que estabelecer um relacionamento lógico entre as atividades. Um sequenciamento lógico, por exemplo, usando relações de precedência. O que é precedência dentro das atividades de um projeto? É sempre importante salientar isso e entender bem esse conceito. Quais tarefas dependem das quais e o que vai causar impacto em que. Isso traz essa ideia de sequenciamento lógico. Então, nós temos lá diversas atividades que têm que ser executadas. Qual delas eu tenho que executar primeiro? Qual delas é mais crítica, ou seja, aquela em que se eu tiver atrasos eu vou impactar as demais atividades subsequentes, e quais dependem do que. Isso é a precedência, isso faz parte desse sequenciamento das atividades. O método do diagrama de precedência, também conhecido como MDP, nada mais é do que a representação gráfica daquilo que nós acabamos de falar, do sequenciamento das atividades. Então, ele é uma representação gráfica, normalmente feita aí por caixas ou retângulos, que são chamados de nós, e que representam as atividades, como elas se conectam, e quais são as dependências que existem entre elas. Dentro do diagrama de dependências, o MDP que nós falamos, existem basicamente 3 tipos de dependência. Basicamente, são 3 possibilidades, sendo elas aí término para início, término para término e início para início. Término para início. A iniciação da atividade sucessora depende do término da predecessora. É o tipo mais comum. É quando o início de uma atividade B, vamos exemplificar aí a atividade A, B, quando o início da atividade B depende do término da atividade A. Então, esse é um dos tipos mais comuns, término para início. O próximo caso é o término para término, ou quando o término da atividade sucessora depende do término da atividade predecessora. Por exemplo, o final da atividade B depende do final da atividade A. E o outro caso, que é o início para início, que é aí. A iniciação da atividade sucessora depende da iniciação da predecessora. Por exemplo, voltando para as atividades A e B, quando o início da atividade B depende do início da atividade A. Então, esses são basicamente os tipos que nós temos de dependência no diagrama MDP. Falando um pouco sobre a determinação das dependências, nós temos aqui, por exemplo, as dependências obrigatórias, que nada mais são do que aquelas que são inerentes à natureza do trabalho. Quer dizer, é intrínseco à natureza do trabalho. Quando nós falamos em dependências obrigatórias, normalmente nós estamos falando daquelas que
envolvem limitações físicas, né? Então, tudo aquilo que possa envolver qualquer tipo de limitação física são dependências obrigatórias, são inerentes à natureza do trabalho ou do projeto, da atividade que está sendo realizada. As dependências externas, por sua vez, né, são as que envolvem aí o relacionamento entre as atividades do projeto e atividades que não são do projeto, né, como o nome já fala, atividades externas. Antecipações e atrasos também são situações que podem acontecer dentro da gestão, né, de tempo de um projeto, né. A equipe de gerenciamento do projeto pode determinar, né, as dependências aí que podem exigir uma antecipação ou um atraso. Isso pode depender de inúmeros fatores. O fato é que essas antecipações e atrasos, né, elas devem ser relacionadas, devem ser documentadas, porque, de novo, elas vão trazer impacto no resultado final e direto desse projeto. Então, qualquer tipo de alteração, sempre reforçando, sempre frisando, né, devem ser documentados. Ainda falando em estimativa de recursos, né, um outro fator que acaba se tornando bastante comum dentro da gestão do projeto é a opinião especializada. Nem sempre os envolvidos diretamente no projeto possuem conhecimento total de todas as áreas do saber que são necessárias para o desenvolvimento de um projeto. Então, às vezes, acontece de precisarmos, por exemplo, contratar uma consultoria, né, uma opinião externa e especializada em determinado assunto. Então, isso também é importante, né, de ser relacionado e de ser levado em consideração no estabelecimento aí dos prazos, né, dos recursos de tempo desse projeto. Análise de alternativas. Também é fato que desenvolver, que chegar a um determinado objetivo de um projeto, podem sempre, né, para que isso ocorra, podem sempre existir vários caminhos, várias alternativas, várias formas de se chegar ao mesmo objetivo. Então, faz parte desse processo de gestão de projetos, de gestão de recursos, né, e por consequência o tempo, né, estudar todas as possibilidades, todos os caminhos. Num exemplo bem simples, né, é o que colocamos aqui. Por exemplo, vamos fazer um recurso através, né, de forma manual ou automatizada. É óbvio que isso traz um impacto direto, né, na produtividade desse projeto. Então, a decisão, por exemplo, de fazer ou de comprar um determinado recurso, tudo isso impacta, novamente, em tempo, em custo, qualidade, e é importante de ser estimado. Outro ponto importante, chegamos agora aqui num item essencial, que são os softwares de gerenciamento de controle de projeto. Nós estamos falando aqui, desde a nossa primeira videoaula desse curso, sobre um conjunto de técnicas, né, bastante teórico. Às vezes você pode, né, até se sentir um pouco cansado aí com toda a teoria sobre projetos, mas é importante para entender os conceitos, né, como um projeto funciona. No entanto, é óbvio que a aplicação prática de todos esses conceitos fica muito mais fácil se nós utilizarmos softwares de gestão de projetos. Existem muitos no mercado, e aí já fica aqui a propaganda, a chamada e a dica para o nosso próximo curso, que vai ser exatamente sobre softwares de gestão do projeto. Então, toda essa parte teórica que nós estamos fazendo nesse módulo, nós teremos a aplicação prática disso em cima de um software de gestão de projetos. Esse é o assunto aí de um próximo curso que lançaremos em breve. A vantagem dos softwares, os controles são automatizados, isso facilita muito, todo esse controle, todo esse detalhamento que é necessário em qualquer projeto. Método de caminho crítico. O que é caminho crítico dentro de um cronograma de projeto? Nada mais do que o cálculo das datas teóricas de início e término, mais cedo e mais tarde. Ou seja, o melhor e o pior cenário, aquelas situações onde eu posso ter antecipações e onde eu posso ter atrasos. Traçar esse caminho crítico é extremamente importante para que, em qualquer alteração de cronograma, em qualquer eventualidade, eu possa saber, quais são as tarefas que vão trazer mais ou menos impacto. Daí o nome exatamente de caminho crítico. Crítico porque qualquer alteração, qualquer mudança nessas atividades podem trazer um impacto extremamente negativo. Uma das técnicas que são usadas
né, para tentar, por exemplo, comprimir cronogramas, ou seja, diminuir, né, o tempo de um cronograma, é o paralelismo, né, que é o quê? Quando você tem, por exemplo, atividades que podem ser feitas paralelamente. Para ilustrar isso, vamos pensar, por exemplo, uma linha de montagem, né, que realiza várias etapas de um processo de forma paralela. Né? Isso faz com que o tempo de produção total de um determinado item ocorra num tempo muito menor do que se não houvesse essas atividades paralelas. Só que, lembrando, nós podemos estar trabalhando com projetos dos mais variados, e essa definição de paralelismo, quer dizer, de quais atividades podem acontecer paralelamente, são importantes, mas requer um cuidado muito grande para que não hajam erros de estimativa. E finalizando, relatório de progresso. Sempre finalizamos os nossos temas aqui abordados, sempre com esse mesmo ponto, que é a checagem. Né? Porque de nada adianta estabelecer um cronograma com diversas técnicas de estimativa, tomando todos os cuidados se depois esses dados, né, esse cronograma não é checado ao longo do projeto. Então, os relatórios de progresso têm exatamente essa função, né, de dar ao gestor desse projeto, ao gerente do projeto, as informações essenciais, né, tudo que vai acontecendo ao longo do projeto. E também, por outro lado, não adianta deixar para checar isso somente lá no final, né, porque só lá no final, o máximo que acontece é você saber que não funcionou, né, e não vai ter tempo hábil para tomar atitudes e mudar coisas de forma a trazer esse projeto de novo para a normalidade. Então é importante sempre estabelecer as métricas, mas essencialmente também checar essas métricas. E chegamos ao final dessa videoaula e também chegamos ao final desse curso de Introdução à Gestão de Projetos. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma aflição, aqui estão todas as formas com que você pode entrar em contato. Né, através do nosso site, Seção Fale Conosco, através da plataforma de ensino à distância, que eu espero que você já tenha se cadastrado para ter acesso aos materiais complementares, às atividades. Como essa é a última videoaula, fica aqui o lembrete. Você se cadastrando através da nossa plataforma, você pode realizar atividades avaliativas e também ter o certificado de conclusão desse curso de Introdução à Gestão de Projetos. Então, se você ainda não se cadastrou, aproveita o momento, entra lá, faz o seu cadastro rapidinho, o curso é totalmente gratuito e você pode ainda ter um certificado de conclusão dele. Temos aqui também o Facebook, e-mails, Skype. O importante, como sempre falo, não fique com dúvidas, explore a ferramenta, explore o professor, interaja com os outros alunos que também estão fazendo esse curso e saia daqui sem dúvidas. Né? Aproveite esse espaço que é feito com muito carinho para você. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter participado desse nosso curso. Deixa lá o seu like também no nosso canal no YouTube e aproveita para dar o feedback, o que você achou, o que nós podemos melhorar. Estamos sempre abertos a sugestões de melhorias. Então, aproveita. Um abraço.